Primeiro, obrigado por teres aceito o convite. É um voto de confiança muito grande. Ah, Nada. Sobretudo sou sincero e conheço já bem alguém que és alguém que tem como referência não só ah, internacional, como mesmo nacional, porque eu pouco vejo ginástica rítmica e de certeza absoluta que também já experienciaste isso, né? O pessoal gosta bastante, já estava à espera que isto acontecesse hoje e ainda bem que podemos fazer acontecer. Como é que estás? Tudo bem? Está tudo sim. Está Sim? tudo a correr bem, pronto. Uhum. Tudo a correr bem? Ainda bem. Ora, acho que eu normalmente costumo pedir para fazer uma breve apresentação, mas acho que não é muito preciso, né? Acho que o pessoal já. Mas é sempre bom poderes falar um bocadinho de ti, assim, apresentaste brevemente, para quem não te conhece melhor. Ok, está bem. Pronto, eu sou a Laura Salles, fiz ginástica rítmica e pertenci à seleção nacional durante uns 6 anos, pronto. Pronto, neste momento dei estou com uma pausa nos treinos, não sei se é definitiva ou não, mas pronto, vamos ver. São fases. ah, Também acredito que não seja por muito tempo. Eu, pelo menos, gostava que não fosse por muito tempo, né? Vamos ver. Fantástico. Esperamos que, seja qual for a decisão, há de ser sempre bem tomada da tua parte e desde que, desde que realmente estejas consciente daquilo que decidas fazer. O resto é tudo. Primeiro é uma decisão só tua, portanto, não, praticamente não há muito que falar sobre isso e nem apressar. É só mesmo agradecer pelo que já tens dado à modalidade e sem dúvida pelo que vais dar mais um bocadinho hoje, porque realmente é muito bom ter pessoas de referência como tu e não só. Falo no teu caso porque realmente não tenho assim, tenho algumas pessoas de referência, mas mesmo no país acredito que as pessoas gostem de ver aquilo que tens feito e que já fizeste e que esperamos que continues a fazer por mais um Obrigada. bocadinho. Ah, é- Queria começar logo assim, mesmo por aí, para quem não sabe, pronto, são 6 anos, não é? Mais ou menos. A contar já com os Sim, dois na anos, seleção com os sim. 2 anos de pandemia ou não Não, não, incluindo isso isso, não, já não. Não, isso não. nem conta, não é? Não, não, isso. Não. Então, em termos de currículo, o que é que já contas na bagagem? Ah, vários campeonatos nacionais, pronto, ganhei, taças de Portugal, participações em campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, taças do mundo, estatutos de salto de rendimento, A, B, pronto, em várias competições. Também já participei nos Jogos Mediterrâneos, em que consegui um quinto lugar nas finais, pronto, mais ou menos Coisa, isto. mais ou menos isso, coisa pouca, não é? Tudo o que havia para participar, claro, acredito eu, porque eu também não sei muito e vou aprender mais um bocadinho hoje. Mas acredito que muito do que houvesse para participar tenhas tido presença neles, não? Assim, na sua maior parte. Faltou só, se calhar, os Jogos Sim, Olímpicos, mas ainda falta mais, ainda falta mais um pois passozinho gigante e ainda já não depende só de ti, né? isso aí já não, Mas, infelizmente já não vou poder conseguir. mas já lá vamos a esse assunto, porque realmente é um tópico engraçado que tem vindo aqui à baila nas disciplinas que tenho vindo a trazer, porque realmente são disciplinas que ainda não são olímpicas e é sempre bom ter a opinião pessoal de quem frequenta e saber o que é que eles pensam um bocadinho sobre isso e o que é que falta, mas também é como eu já disse, já lá vamos, já lá vamos. Tentar não te ocupar muito do teu tempo, porque acredito, mesmo não estando a competir, tens uma vida, portanto, ah, acredito que sim. E vamos tentar também fazer em pouco tempo, não é? O melhor possível e vamos nisso. A segunda pergunta é, pronto, é assim, como já referiste, fizeste uma pausa assim em breve recentemente na carreira,
mas para ti qual foi a experiência assim mais marcante até hoje? Ahm, assim, mesmo, posso falar internacional ou mesmo nacional, porque nacional há sempre experiências que nos marcam, não é? Porque há umas, se calhar, mais que outras em termos de competição, mas mesmo no Uhum. panorama geral, qual foi assim a que mais te marcou até hoje? Sei que está se calhar com a primeira, ahm, mas assim, na tua opinião, qual foi a que mais te marcou até hoje? Eu tenho três momentos para mim que são muito especiais, que foi quando eu quando consegui o Estatuto de Alto Rendimento A no Campeonato da Europa, em Budapeste. Pronto, nem sequer estava à espera, era o meu primeiro e consegui, fiquei super feliz. O Campeonato do Mundo em 2018, em Sófia, que consegui fazer todos os exercícios limpos, consegui Estatuto de Alto Rendimento em todos os exercícios que fiz. Claro que fiquei muito contente e foi uma das melhores prestações que eu já tive. E foi os Jogos Mediterrâneos também, pronto, que consegui também um bom resultado, não estava à espera também, então foi uma surpresa. E pronto, a nível nacional, eu sempre gostei muito da Taça do Mundo em Portimão, pronto, era sempre, estava lá sempre a nossa família, todo o público e toda a equipa era para nós e claro que era gratificante ver ali todas aquelas pessoas a torcer por nós. Nice, nice. Isso, perguntando assim também, não uma área pessoal, né? Mas és mesmo do Algarve ou, neste caso, como mencionaste a família por perto, é mais fácil ter a família em território nacional ou mencionaste uma questão nessa prova, ah, particularmente, a tua família gosta mais de estar presente ou és de outra parte do país? Não, eu vivo em Lisboa, Lisboa, Ok. Margem Sul, mas pronto, eu digo que em Portimão é mais fácil porque podem ir os amigos, podem ir os familiares todos, é mais fácil do que ir, por exemplo, ao país lá fora, pronto. Exato, Ou exato. seja, E para quem não sabe, ou para quem não está um bocadinho dentro das disciplinas e dos termos assim mais fancy, se podemos assim chamar, o que é que implica o Estatuto de Alto Rendimento, para quem não conhece? O que é que, em que é que consiste? Porque para quem não sabe e quem vai passar a saber, é normal que fique um bocadinho mais reticente, porque no teu caso é um motivo, foi uma prova que te marcou por alcançares esse feito, e ainda traz um bocadinho mais de valor para quem conhece, porque assim passa a perceber o porquê de tamanha importância nessas provas, uma vez que alcançaste duas vezes, não foi neste caso? sim, o Estatuto de Alto Rendimento B é conseguido quando nós conseguimos ficar acima do meio da tabela. E o Estatuto de Alto Rendimento A é quando conseguimos ficar acima do primeiro terço da tabela. Pronto. Um, Pronto, e o A, se não me engano, acho que foram seis pessoas que conseguiram dentro da ginástica rítmica. Eu fui a última agora das mais recentes que conseguiu, já não conseguíamos há alguns anos e pronto, consegui. Pronto, é basicamente isso, Ok, isso como funciona o estatuto. claro, ou seja, neste caso é mesmo essa a segunda pergunta, obviamente eu sei o que é, né? Eu sei o que é que consiste o Estatuto de Alto Rendimento e acredito que haja muitas pessoas que também, numa forma geral, saibam o que é ou perceba, mas para quem não sabe, o Estatuto de Alto Rendimento permite a atletas e ginastas, neste caso, de alta competição, conseguir algumas benesses, um, posso dizer a nível pessoal, porque há quem em facilidades de horários, cargas de horários escolares, há outros benefícios assim mais profundos que se calhar tu, Laura, consegues explicar um bocadinho melhor porque és detentor ou foste detentora do mesmo e se calhar consegues dar uma breve assim. É só, realça só assim, os mais importantes para que se possa realmente entender a importância de atingir o estatuto em si. Pronto, nós quando recebemos o Estatuto de Alto Rendimento, pronto, quando conseguimos, nós temos, claro, temos facilidades em termos de horários da escola e tudo mais, temos a entrada para a faculdade também é um outro ponto importante, que nós, pronto, concorremos com atletas de alto rendimento, ou seja, não estamos dentro do concurso normal. Vários atletas recebem bolsas, por exemplo, quando temos mais de 18 anos, começamos a receber dinheiro pelo que treinamos, pronto. E temos sempre prémios também,
em janeiro, não sei, sim, se não me engano, em janeiro recebemos prémios também monetários relativamente ao estatuto que recebemos. Acho que esses são os pontos principais. E se calhar os mais importantes, porque realmente são os pontos que se calhar a vida de um atleta ou de um ginasta de alto rendimento se baseia, porque realmente facilidade de horários escolares para se poder estar ao mais alto nível, competir tantas horas como acredito que o tenhas feito e que o faças, e não só o fator monetário, que também realmente tem vindo a ser um fator muito condicionante, porque atingir feitos importantes como temos vindo a fazer em termos nacionais e mesmo internacionais noutras disciplinas, faltava-nos e falta-nos ainda um bocadinho mais essa, hum, eh, esse fator, essa chave, porque realmente há quem ainda não muitos não conseguem, não só na parte da ginástica em si, mas muitos outros desportos ah, não são considerados profissionais ainda, e realmente conseguir perceber, porque não é fácil alcançar realmente esse estatuto de alto rendimento, e que eu faz e que eu consegue fazer muitos parabéns, porque realmente não é fácil, implica muita coisa na vida diária, mas realmente a facilidade de horários escolares que permite encaixar treinos com tanta carga horária como vocês têm, é realmente uma coisa muito boa. O fator monetário, como já referimos, porque ninguém vive do ar e obviamente há muita coisa que implica isso, seja maiores que são caríssimos, um, seja o que for, despesas de transporte, e realmente é uma coisa que temos vindo a alcançar com muito mérito recentemente, não com tanta regularidade como gostaríamos, porque também não é, costuma-se dizer que a elite não é para todos, mas dos que temos ainda é muito bom passar a aumentar esses números, e esperemos que haja muito mais casos daqui para a frente, que eu acredito que sim. Assim, perguntas mais pessoais, porque realmente gostava de aprender mais um bocadinho, porque eu não sei se sabes, mas eu atualmente sou treinador de ginástica acrobática na Irlanda. E realmente o meu clube, por acaso, tem o ginásio, tem 3 disciplinas base, neste caso a artística, a acrobática e a rítmica. Mas a rítmica, do que eu tenho a oportunidade de ver, não tenho assim muita cultura, e sinceramente é do que vejo a nível nacional, mas gostava de perceber um bocadinho como é que funciona, quantos aparelhos é que aparelhos, um, ou Sim, sim, rotinas, como aparelhos. se posso chamar aparelhos, porque na artística estou habituado a chamar de aparelhos. Sim, Quantos sim. aparelhos é que vocês podem executar, e como é que funciona um bocadinho assim a gestão, porque não peço para aprofundares assim muito os detalhes, porque realmente acredito que são à volta de 2, 3, 4 coisas assim que vocês podem praticar, mas como é que funciona um bocadinho depois as qualificações, as notas assim no geral, porque é o somatório, o que é que podes Uhum. assim falar assim um bocadinho das bases, para quem não está dentro do desporto. Pronto, na ginástica rítmica existem 5 aparelhos: a corda, arco, bola, massas e fita. Nós, a partir de sénior, só não retiramos corda, já não fazemos corda, fazemos só os 4 aparelhos, e em competições, campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, competições internacionais, são sempre 4 aparelhos que temos que realizar, dependendo quando é, por exemplo, em provas de equipas, por exemplo, num campeonato do mundo ou no campeonato da Europa. Muitas vezes a prova em si pode mudar. Por exemplo, nós podemos ter um ano em que a equipa participa com 8 aparelhos, pode haver um outro ano em que participa com 10, ou seja, vamos ter que fazer, por exemplo, 2 exercícios de arco, 2 exercícios de bola, 3 massas e 3 de fita. Isso depende depois do número de ginastas, e podemos também jogar, por exemplo, para fazer esse número de exercícios, como cada ginasta só pode fazer no máximo 10 exercícios de 4 aparelhos, temos que jogar com a equipa, temos que fazer. Isso depende Sim, muito sim, sim, depois de pronto, prova para prova. é um bocadinho assim, à margem temos que jogar um bocadinho com os requisitos e com aquilo que as organizações É, pedem, e os requisitos de cada competição, não é? pronto. Basicamente é isso, nós só podemos fazer até o máximo de 4 aparelhos em cada competição: arco, bola, massa e fita. E estou a dizer isto para ginastas séniores individual, depois temos conjuntos que já é
outra área da rítmica que eu não participei, pronto, não fiz competições internacionais de conjuntos. Para individuais é sempre isto. Para júniores e escalões mais baixos, pronto, existe a corda e eles vão alternando de ano para ano. Um ano pode sair o arco, outro ano pode sair a bola, pronto, isso depois depende do ano. Em termos de classificações, no Campeonato do Mundo, por exemplo, para o All-Around, nós, mesmo as ginastas que fazem 4 aparelhos, só os 3 melhores aparelhos é que contam para o final, para o All-Around. Pronto, e Ok. o Campeonato da Europa também pode ser assim, e Taças do Mundo contam os aparelhos todos que fazemos. Ok, neste caso, por exemplo, vocês são avaliados numa forma no somatório dos exercícios ou são avaliados separadamente e depois têm as devidas classificações e pódios correspondentes ao exercício que realizaram? Por acaso também sempre foi uma dúvida que também nunca procurei, mas até agora tenho a oportunidade de perguntar como é que funciona assim Sim, um bocadinho. isso Ou também nós temos é uma daqueles classificação casos? por. Não, nós temos classificação sempre por aparelhos e Ok. classificação depois all around. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos já não acontece. Nos Jogos Olímpicos é só all around. Não temos finais por aparelhos, não temos nada, é mesmo all around. Isso depois depende de prova para prova. Mas normalmente temos sempre a classificação por aparelhos e all around. Ok, e vocês por acaso têm pontuação máxima, se é que é permitida, porque há, há disciplinas que não têm pontuação máxima, depois também isto aprofundar o código dessas coisas dá muito a Uhum. trabalhar desta hora, mas de uma forma geral há sempre um base ou, ou é até consoante a dificuldade, porque para quem não percebe e para quem tiver a oportunidade de ver, porque também a partir daí de colocar aqui na edição alguns vídeos assim a passar para poderem ter uma referência visual, mas não é assim tão fácil de perceber como é que funciona a avaliação de um exercício. Por exemplo, eu ver um exercício de bola, para mim, eu gosto, é interessante, mas não percebo como é que é avaliado, não é exatamente neste caso a ignorância, que eu gosto de usar como uma palavra com fator positivo, porque ser ignorante não é simplesmente não ter conhecimento. E sou mesmo ignorante porque não tenho conhecimento, mas nunca percebi como é que é avaliado um exercício de bola, como é que é avaliado um exercício de arco. Eu sempre achei piada no bom sentido, porque é engraçado ver, é uma disciplina muito, mas muito graciosa, é de uma expressão corporal fantástica para quem vê, ainda para mais sou juiz, ou seja, gosto de ver, gosto de apreciar a parte artística e nunca cheguei à conclusão de como é que realmente é avaliar um exercício, ainda para mais corda, por acaso corda. Isso é uma pergunta complicada também, sempre que eu levo amigos para verem provas, é a mesma pergunta, como é que isto é um bocado complicado, porque não é, por exemplo, como o ténis, como o futebol, tem aquelas regras muito específicas, pronto. Nós na ginástica temos o código, está dividido em, pronto, a parte da pontuação está dividida entre dificuldade corporal, que é aquilo que fazemos com o corpo, pivôs, saltos e equilíbrios, dificuldade de aparelho, que é tudo aquilo que fazemos com o aparelho, tanto pode ser ADs ou riscos. Isto agora é um bocado difícil de explicar o que é que são, mas pronto, é coisas que fazemos com os aparelhos, basicamente. E depois temos a parte da execução, tanto pode ser técnicas ou então execução artística, e agora temos neste novo código, neste novo ciclo que começou agora, temos também a parte do artístico, ou seja, o artístico agora tem, novamente, porque já tivemos há uns anos atrás para retirar e agora voltou, a parte do artístico agora é muito importante. Pronto, o artístico é 10, a execução 10, ou seja, nós começamos o exercício já com aqueles 10 e aquilo é, à medida que vamos fazer o exercício, é retirado desses 10. A parte da dificuldade, até há uns anos atrás, até 2016, só podíamos ir a dificuldade até 10, agora é aberto. Tudo aquilo que fizermos é somado, pronto. Ou seja, a partir de 30 é uma nota já muito boa, porque é quase como se tivéssemos 10 a cada destes parâmetros, no artístico, na execução e na dificuldade. Portanto, chegar a 30 é já uma nota muito alta. Se tivermos mais do que isso é porque houve algum destes parâmetros que já foi superior a 10. Pronto, é mais ou menos isto. Depois é difícil porque como a dificuldade é aberta, é difícil de explicar, porque pode depender muito, o exercício pode ser mais sujo e ter mais dificuldade, pronto. Sim. Mas basicamente é isto. Realmente, porque realmente
para quem não conhece e não está dentro das disciplinas, seja elas quais forem, realmente para quem tem um código de pontuação que tem que seguir, é muito subjetivo. Ou seja, para mim estar a perguntar uma coisa que neste caso a acrobática também é um bocadinho linear, ou seja, dá para ler, a dificuldade é isto, o máximo é isto, apesar de haver máximos, mas também depois é como estavas a referir, isto dá pano para mangas e dá muitas horas de conversa, porque realmente são assuntos muito específicos de cada, se calhar de cada escalão, de cada exercício, pronto. Mas é engraçado porque realmente depois vê-se aqueles somatórios, é o que eu estava a dizer. Eu gosto de ver bola porque acho que é um exercício e arte, e se calhar fitas por acaso também é daquelas coisas. É um bocadinho subjetivo para quem vê, para quem tem o primeiro contacto. Fitas, pô, como é que isto é avaliado? Isto é só lá mexer e atirar umas fitas, que não é, Uhum. não é, não é? E é só fazer assim uns arcos que dá umas ilusões visuais muito, muito engraçadas e muito, muito, muito bonitas, mas realmente é muito, muito engraçado. E tu fazes parte daquele grupo que é só mesmo ginasta ou já vais tendo assim alguns contactos como treinador ou és juiz ou realmente ficaste só mesmo pela parte da competição? Porque também não é fácil, não é? Ser atleta de alto rendimento e Uhum. depois também conciliar as coisas. Mas acho que acredito que ainda há quem faça, nem que seja só pelaquela parte de querer ajudar e depois, isto foi só uma vez, deixa lá ver, que isto Uhum. tem muita coisa para treinar. Eu, Ou eu, não te neste passa ainda momento, pela. eu sempre disse que, nunca que não queria ser treinadora, porque eu acho que para ser treinadora é preciso um perfil que eu não tenho, porque é preciso ser exigente e às vezes não se pode só passar a mão na cabeça e pronto, tem que ser mesmo exigente e é um trabalho que precisa de dedicação e os treinadores têm que estar prontos para acompanhar a ginasta, para ela ser, principalmente um trabalho de seleção, é complicado o trabalho do treinador. E eu, eu acho que não quero passar por isso. Se eu algum dia ingressasse nessa vida de treinador, eu acho que seria mais para a parte da, da limpeza corporal, barra de chão, elementos corporais, porque parte mesmo de treinadora principal, eu acho que aí está mesmo descartado. Em a parte do ajuizamento, quero fazer o curso de juiz. Pronto, ainda não fiz nenhum deles, nem treinadora nem como juiz, quero fazer os dois, mesmo para currículo e para aprendizagem, pronto, não significa que vai exercer algum, é só mesmo porque quero continuar ligada à modalidade e acho que é uma boa maneira de manter sempre contacto e ir percebendo sempre as evoluções do desporto, porque a nossa modalidade está constantemente a evoluir e o nosso código muda de ciclo para ciclo e eu quero estar sempre ligada e perceber sempre. Portanto, acho que é Claro, importante para mim. é E isso, pronto, é isso, eu não sei. não, porque realmente, assim, também já aconteceu fazer a mesma pergunta e não quer dizer que todos os ginastas têm que seguir a mesma linha que muitos treinadores e alguns ginastas seguem, não é? Nem toda a gente tem que ter essa predisposição ou esse mesmo perfil, não é? Também é difícil explicar no sentido de ser treinador tens que ter esta personalidade. Há treinadores que desenvolvem, que são muito. Eu, por acaso, eu falo por mim, porque eu também nunca tinha pensado ser treinador. Ah, Sempre fui aquele ginasta, não, eu gosto mais de fazer, eu vou deixar isso para quem sabe. E eu já comecei tarde, muito tarde mesmo na minha disciplina, 14 anos para um rapaz é complicadíssimo. E foi sempre, vamos fazendo, vamos deixar essas coisas. E realmente nunca me interessei, por exemplo, por aquelas coisas básicas de como é que funciona uma avaliação, como é, é na rotina para fazer isto, bora, vamos. Só que depois, assim, vamos crescendo e é como referiste, que estar um bocadinho dentro não deixar a modalidade por completo e acabei por auxiliar, vou fazer uma época de pausa, não tenho parceiro, vou fazer uma época de pausa. Perguntaram, queres, precisamos de treinadores, não queres fazer esta épocazinha enquanto arranjamos água para ti? Olha, vamos. Acabou por ser depois uma paixão. E só que assim, eu também sou uma pessoa muito reservada e, e ter essa personalidade, ter essa parte de não passar a mão na cabeça ou passar paninhos quentes, realmente é verdade, só que é assim, depois aprendemos a desenvolver técnicas em que não tenhamos que ser tão, assim, tão invasivos e tão brutos.
assim na expressão. Mas nem toda a gente tem que nascer para ser treinador. Eu sinceramente, isto vai soar um bocadinho estranho porque sou treinador, não é? Mas eu gosto mais de ser juiz, porque permite-nos realmente ainda estar mais dentro do desporto, conhecer mais pessoas, ter experiências diferentes, ah, e ter outra visão que nos permite ainda ser melhor treinadores. Porque realmente nós vemos tanta coisa, absorvemos tanta informação, tanta rotina, tanto esquema, ah, que acabamos por ter uma visão diferente. Se calhar podia nem ter sido nem juiz nem treinador, né? É tal coisa, podia ser com muitos casos que acontecem. São ginastas, gosto mais de fazer. Eu vou deixar ser juiz para quem sabe, isso é muito a trabalhar. Os treinadores, isso não é só as 3 horas de treino, isto 3 horas para quem pós-base, calma. Fora as 12 horas, se calhar que um treinador que treina atletas de elite tem que gastar, porque hoje em dia passo um bocadinho por isso. Não são só as 3 horas ou as 4 horas no ginásio, são as outras de 6 em casa a planear. Mas já há muita coisa por trás de ser treinador. Mas realmente é sempre bom, é sempre bom manter a ligação às disciplinas, porque há muita coisa nova que vai aparecendo, alterações aos códigos e nunca se sabe, não é? Posso perguntar que idade é que tens? Se calhar 22. 22. Eu também não, eu tenho 25 e sinto que temos muitos anos dos nossos desportos, das nossas modalidades pela frente. Vai haver muita, mas muita alteração. Espero que boa. Espero que os Jogos Olímpicos estejam aí a chegar para nós os dois. Mas já, e é sempre bom, temos que começar. Não é? E um curso de treinador nunca se sabe, quem sabe mais para a frente, olha, se calhar, mesmo no teu caso, se calhar fosse ser um bocadinho diferente, mas gostas mais da parte. És daquelas pessoas que gostam de ensinar a dançar? Ou és mais daquela que gosta mais de ver, epá, não, corrige lá esta posição porque não está bem limpa, não está bem, não gosto de ver. Ou és mesmo daquela de, não, eu gosto é mais de criar rotinas, ou se calhar és os dois, que também há. Não sei, eu sou muito perfeccionista, ou seja, eu quando tinha, por exemplo, o exercício, ah, eu inventava, mas também se conseguia polir aquilo que eu inventei. Então eu era um bocado dos dois. Eu gostava de inventar, mas também gostava de trabalhar mais afincadamente Claro. naquilo. Pois eu, por acaso, eu para criar rotinas não vale a pena, porque primeiro só faço parte daquele grande grupo de treinadores homens que não, epá, não, isso dançar não vale a pena, gosto mais de dizer que não está bem, que não fica Uhum. bem, porque vejo e não me cativa do que propriamente criar dançar não é bem a minha especialidade, mas pronto. Ahm, e pegando só agora nesta parte dos treinadores, ahm, porque depois também com os anos que tens de experiência, falamos de 6 anos de seleção, mas obviamente se calhar tens mais uns quantos desde a, Sim, desde a parte da formação. Começaste a ginástica com quantos anos? 8. 8. E o que é que te fez começar numa disciplina tão diferente, se calhar na altura quando começaste? Se calhar não havia aquela noção ou a divulgação dessa disciplina? Ou como é que foi neste caso? Do que te lembras, não é? Ou do que te foi transmitido depois ao longo do tempo quando já começaste a perceber bem, ok, comecei com 8 anos, mas se tu perguntaste como é que isso surgiu. Eu fazia natação, e o tempo de eu sair da escola até a natação eu tinha um espaço que eu não tinha nada para fazer. Então a minha mãe perguntou lá no clube onde é que se havia algum desporto que eu podia fazer naquele tempo. E disseram que o único que havia era ginástica rítmica. Pronto, a minha mãe meteu-me, eu nem sabia para que aqui ia, mas eu sempre quis fazer ginástica ou balé, eu nem sabia bem diferenciar ginástica artística, rítmica, não sabia nada disso. Eu comecei a fazer e a minha treinadora, no primeiro dia em que ela me viu, pronto, eu sempre tive um bocado de flexibilidade, e ela disse, ela tem muito potencial, ela podia ficar, não sei o quê, pronto. E fiquei, entretanto desisti da natação, porque não dava para fazer os dois, era impensável, e um ano depois de eu ter começado, comecei a competir, pronto, e nunca mais quis ir. Ok. Hoje em dia, hoje em Esqueci dia, mesmo. hoje em dia vês o percurso desde que começaste a ter mais noção de como é que funciona um bocadinho a disciplina ao longo do tempo. Como é que tu vês a tua disciplina nos dias de hoje? Vês que é uma disciplina que já vai tendo mais aderência?
sentes que ainda é uma disciplina que falta muita gente descobrir, mesmo pela parte do conhecimento, porque sinceramente, eu hoje em dia, primeiro porque não tenho a oportunidade dos meus tempos livres ir a um evento, mas obviamente quando tinha em Portugal, gostava de ver eventos desportivos diferentes à minha disciplina, porque também é bom para variar um bocadinho, para não estar tão absorvido na mesma. E gostava, por exemplo, de ver trampolins, assim, de uma maneira mais geral. Gostava de ver artística quando houve a oportunidade. E sentes que hoje em dia há falta dessa cultura, porque não há muita divulgação, ou já sentes que vai havendo alguma? Um, ou como é que sentes como é que tem sido assim, o crescimento da tua disciplina nos dias de hoje? Eu, essa pergunta é um bocado difícil porque eu quando comecei eu não sabia o que era ginástica rítmica, ginástica artística, eu não conseguia diferenciar. E a partir do momento em que eu entrei na ginástica, comecei a descobrir e mais, parece que, a meu ver, eu acho que agora a visibilidade está maior. Eu acho que a publicidade e já temos, por exemplo, há muitas pessoas que já têm mais ou menos a noção do eu digo que é com a fita e eles percebem, é fita, ok, é diferente de uma pessoa que faz argolas. Pronto, eu acho que já há mais essa percepção e acho que as pessoas já começam a perceber o que é a ginástica rítmica. Eu acho que o que peca muito aqui é na escola, porque nós na escola não temos ginástica rítmica, é um desporto que não é trabalhado e acho que devia de ser, porque como os outros esportes são, e toda a gente tem conhecimento, sabe a diferença entre o basquete, entre o futsal, entre o ténis, entre todos estes esportes, e dentro das ginásticas é uma coisa muito, sabem o que é artística, mas depois confundem a artística com a rítmica. Eu acho que vem daí, eu acho que vem muito da escola. Pronto, mas em termos de publicidade, eu não sei se é porque também estou muito dentro, então vejo, não é? Porque sigo coisas e estou sempre dentro das coisas, consigo perceber mais E já vais do que aparecendo nelas também, efetivamente. não? O quê? E já vais aparecendo também em algumas dessas, Sim, o que é bom. sim, pronto, eu sempre que posso partilho, digo, mesmo redes sociais, Twitter, Instagram, tipo, sempre vou tentando também mostrar às pessoas e quando falo, quando conheço pessoas, explico mais ou menos a ginástica, para também dar a conhecer, porque quem sabe, não é? Claro, Um claro. dia, Sim, sim, sim. Porque eu também já aconteceu quando estive num episódio anterior aqui no canal sobre a aeróbica. Também foi uma questão muito mencionada, porque realmente as ginásticas já vai aparecendo algumas, por acaso. Lembro há, se calhar, uns 4 anos atrás, mesmo quando eu ainda estava no secundário, já havia alguma proximidade com a ginástica no seu todo, seja montar uma pistazinha com colchões de quedas e olha, vamos fazer umas rodas e para o pessoal a fazer uns pinos, porque os, voltando aos primórdios, havia o primeiro, se calhar, a primeira disciplina que havia e queriam era trampolim, e todas as escolas hoje em dia têm um mini trampolim, então a maior parte dos rapazes, por exemplo, falo na minha parte, só queria era saltar trampolim. Se calhar só conhecem os trampolins hoje porque realmente tinham um trampolim na escola. E sabem mais porque realmente, salta lá o trampolim, salta no trampolim, no mini trampolim, do pau, umas cambalhotas dos mortais. Nas escolas hoje em dia já vai havendo as colchões de quedas, mas também se calhar porque as pessoas também não conseguem aprofundar muito essas disciplinas, porque se calhar também não têm a formação própria e também não há essa integração nos planos de ensino, porque também se possa divulgar um bocadinho mais, porque a artística também, falo no Algarve, não há clubes ainda neste momento onde praticar, ou seja, na zona do Algarve se calhar, obviamente já sabem, porque também é uma região que pratica muito ginástica. E se calhar já tens algum conhecimento disso, porque também, por alguma razão, se faz essa prova internacional que referiste anteriormente em Portimão, porque também há um público que consegue também absorver mais isso e tem a possibilidade de ir visitar numa arena. Numa arena, no Portimão Arena, aliás. É parecido. Um, ah, mas a artística também é uma zona que já que é pouco desenvolvida lá, mas no centro e no norte tem a visibilidade que tem, não é? Tem os ginastas que têm a representar e bem. Rítmica, por acaso já vai aparecendo alguns clubes no Algarve que desenvolvam, mas não o suficiente para que os novos jovens
e os mais pequenos consigam ter esse contacto. É muito difícil. A acrobática já é mais fácil porque há muita acrobática no Algarve. Falo no Algarve porque pronto, é uma zona muito afastada, se calhar podemos mencionar o Alentejo, mesmo na sua extensão. Sabemos que em zonas mais pequenas é difícil e se não chegarmos por esses meios de divulgação, vai ser muito complicado. Acredito que também que ao longo do tempo a gente consiga alcançar números grandes, porque é bom. Temos um país que pratica ginástica e tirar aquele mito de ginástica para meninas ou isto ou aquilo. Porque eu também gostava de perguntar porque nunca vi e nunca questionei. Há praticantes masculinos na rítmica? Não existe competições oficiais aqui, pelo menos aqui em Portugal não existe de ginástica rítmica masculina e também não é disciplina olímpica, não está na FIG, não está em lado nenhum. Eu sei que existem competições na Espanha e, se não me engano, no Japão. Também já havia qualquer coisa na Rússia, só que pronto, não existe e aqui em Portugal eu não tenho conhecimento de nenhum clube que tenha atletas homens a praticar ginástica rítmica. Sei que é uma discussão, ainda não sabem se colocam ou não, pronto, porque depois também há uma grande discrepância entre a ginástica rítmica, por exemplo, masculina praticada em Espanha e no Japão. É diferente a maneira como eles fazem, pronto, porque acho que a ginástica rítmica é um desporto muito direcionado para mulheres. Sim, é muito, pronto, é muito para mulheres e tem que haver alterações, tanto como há na artística, também tem que haver para a rítmica. Na Espanha, eu acho que a ginástica rítmica masculina aproxima-se muito da rítmica. Já no Japão, eles fazem uma diferença maior e, na minha opinião, é mais bonito e é mais. Não sei, acho que é o que faz Mais atrativo. sentido. Sim, Sim, e nesse pronto. sentido. Ok, por acaso, não, também diga-se passagem, eu gosto de ser justo nisto, porque eu gosto da ginástica no seu todo, e eu também entendo que nem todas as disciplinas têm que ter, não é têm que ser criadas, têm que ser moldadas para que todos possam a praticar. Porque eu acredito, a rítmica é uma disciplina muito específica, tem a sua composição é de uma elegância que só dá para ver, e quem está dentro da ginástica e do desporto, que só faz sentido numa estrutura corporal feminina, porque realmente é- acho que nem consigo explicar, porque realmente é só vendo é que quem percebe, porque quem vê uma rotina de um exercício, ou quem vê um específico, seja do que for, consegue perceber que se calhar para um homem, seja do que for na sua generalidade, é complicado, não fica o mesmo conceito, não é à margem, por exemplo, da aeróbica, que conseguimos sempre, porque apesar de ser muito mexido, tem uma composição de esquema completamente diferente que permite que os homens também participem, o que é bom, mas acho que não há uma disciplina a rítmica que eu me veja, um, sim, podia ser a praticar, porque realmente não faz sentido na estrutura masculina criar esse tipo de conceito. Mas como já referiste, no Japão, eu por acaso ainda não vi, se calhar até vou à procura para ver como é que eles funcionam, e se calhar o conceito até se adapta. Não quer dizer, o nome pode ser o mesmo, mas o conceito ser diferente e moldado um bocadinho. Eles também usam aparelhos assim Sim, que similares ou é uma coisa assim também? não, os aparelhos são iguais. Ok. Eu acho que até poderia ser, poderia existir ginástica rítmica masculina, porque eu acho que existe muitos homens, pronto, que eu já falei e pronto, que gostam da parte dos aparelhos mesmo, Ok. da técnica dos aparelhos, de lançar e ver as coisas, como os aparelhos funcionam. Eu acho que aquilo que está muito ligado depois à ginástica rítmica é a parte da elegância, a parte feminina. Se conseguirem fazer um código com o trabalho do aparelho, mas pronto, Sim, para sim. um homem, eu acho que faz mais sentido e acho que Sim, ficava mais claro. bonito. E acho que os Eu homens acredito. também podem querer Sim. participar, não sei. Não, não eu concordo plenamente. Eu acredito é que, pronto, não é, obviamente, eu gostaria que isso acontecesse, que é sinal que há mais diversidade, Sim, sim. ah,
que é possível criar novas vertentes, se é que podemos dizer assim, de uma disciplina, o que é bom, porque realmente há mais modalidades, isso vai trazer mais pessoas, vai trazer mais homens neste caso, porque na ginástica, mas eu por acaso gostava de ver, porque realmente é algo novo, é algo cultural que ainda não existe. Quem sabe que isso venha a acontecer, esperemos que sim, porque é sinal é sinónimo de evolução, não é? Mas por acaso é uma coisa Exato. que eu nunca tinha pensado, porque ver ginástica rítmica masculina, quem sabe, deixamos aqui uma sugestão para a FIG. Eu também vou pôr aqui as legendas, pode ser que eles consigam ver se assistirem o vídeo, ah, que eles percebam aqui a dica. Perguntas assim, perguntas-chave que eu tinha. E a nível internacional, como é que tu vês agora, como é que tu vês a competição na tua altura? Digo na tua altura, mas no presente, parece que foi há uns anos, mas desde que competes a nível internacional, como é que tens vindo a presenciar assim a competição internacional? Sentes que tem vindo a também ser mais forte? Tem sido ela por ela? Vemos as mesmas caras, o mesmo nível de competição? Vemos que simplesmente, pronto, vê-se algumas alterações, porque também o código nos últimos, posso dizer no último ano, porque já veio atrasado, não é? O ciclo já mudou, mas já veio tarde a renovação do, do manual técnico e do código de pontuação, mas tens vindo a ver mais competição, muito mais renhida. Tens assim alguma referência que, que nos faça também ficar um bocadinho mais orientados nesse sentido? Eu acho que uh, nos primeiros lugares, pronto, por exemplo, nas finais do Campeonato do Mundo, as 12 primeiras, os países que lá estão são, não variam muito, pronto. É sempre um bocado mais do mesmo, é a Rússia, a Bielorrússia, a Itália, pronto. No entanto, têm vindo a aparecer alguns países agora que não pronto, nesse podemos chamar nesse grupo de elite. Por exemplo, temos uma alemã que conseguiu umas finais no Campeonato da Europa, que foi uma surpresa. Pronto, temos assim alguns países que conseguem ir evoluindo, uma ginasta de um país consegue, por exemplo, Geórgia também, já vemos. Agora, neste último ano, nos Jogos Olímpicos, aconteceu um inédito, porque a Rússia ganhava sempre, tanto em conjunto como individual, não ganhou nenhum. A israelita ganhou individual e a Bulgária ganhou em conjuntos, ou seja, ninguém estava à espera, porque é sempre a Rússia a ganhar. Portanto, para mim, como atleta e como telespectadora, para mim foi uma competição muito mais emotiva, pronto, não sei como é que é de explicar, porque realmente não foi uma coisa inesperada. Eu tinha visto o campeonato da artística, os Jogos Olímpicos da artística, e senti aquela emoção de quem é que será que vai ganhar, e na rítmica raramente isso acontece, porque é quase sempre nós sabemos que, ok, primeiro lugar Rússia, segundo lugar Rússia, terceiro lugar é que, pronto, e nestes Jogos Olímpicos foi completamente inesperado os resultados. Portanto, eu acho que há vários países que têm dado grandes passos na ginástica e eu acho que têm começado a fazer frente à Rússia, apesar da Rússia continuar a ser pronto, o melhor país também em termos de condições, em termos de resultados, continua a ser o melhor país, mas acho que agora, em termos de competição, está uma competição mais bonita de se ver e mais chamativa. Agora, não sei se queres que fale sobre Portugal. Claro que sim, claro que Pronto, sim. Seguindo a linha. eu acho que Portugal tem vindo a evoluir. Nós agora temos uma treinadora connosco búlgara, a selecionadora nacional, que ela tem trazido um conhecimento muito diferente e pronto, e tem feito com que as ginastas evoluam muito. Nós conseguimos agora grandes resultados graças a ela e graças a toda a nossa equipa de treinadores nacionais, mas ela tem dado mesmo uma grande ajuda. Eu acho que nós estamos no bom caminho, acho que ainda temos muita coisa para melhorar, acho que não vai ser já em 2024, infelizmente vamos conseguir alguém nos Jogos Olímpicos. Não sei, em 2028 eu gostava muito, mas é muito trabalho pela frente e não é só um trabalho de clube, treinador, atleta, é todo um envolvimento que ainda falta, pronto. Mas acho que estamos no bom caminho, acho que temos atletas com potencial e gostava muito de ver Portugal se calhar chegar àquele grupo de elite, não é? Quem sabe um dia. Sentes que ainda é isso que te falta? Uma vez que. Eu sei que é uma pergunta um bocado ingrata,
não é? Porque vivemos numa era em que realmente estamos a alcançar grandes feitos e para mim nunca é demais mencionar o exemplo da Filipa Martins, no caso da artística. Estamos a falar de presenças nos Jogos Olímpicos, na artística feminina, e estamos a falar de alcançar finais all around, e que são coisas tipo, para nós que gostamos das modalidades, é sempre bom ver o nosso país chegar e atingir esses marcos, mas também não sendo um bocadinho, ia dizer a palavra hipócrita, porque realmente tu já, é o teu caso, não é dar graxa, mas realmente é mencionar o bom trabalho que tens feito, mas sentes que ainda é isso que poderia estar a faltar para acabar uma carreira que foi boa, dada a realidade e à cultura portuguesa, porque somos bons em muita coisa, verdade, temos muitos melhores jogadores, falo jogadores porque é numa forma desportiva, melhores jogadores do mundo, e temos muitos ginastas com esse potencial, já fomos campeões da Europa e campeões do mundo na acrobática também. Sentes que é isso que te falta para acabar em grande, que ainda é uma hipótese, sem ser uma pergunta, obviamente, para forçar eventuais opiniões ou decisões, mas sentes que ainda é isso, essa sensação ainda mexe contigo, que te faz pensar um bocadinho mais, ou sabes que perfeitamente que poderá não acontecer, mas que estará bem entregue a quem decidir tomar essa decisão de tentar, porque tentar realmente também nos mantém esperançosos e com mais paixão ainda pelo desporto, porque para os mais novos e para quem ainda fica a treinar, para lá do teu legado, obviamente que tem sempre referências boas para treinar e para alcançar esses feitos. É assim, eu quando era mais nova, mesmo antes de ir para a seleção, acho que o sonho de sempre toda a gente era os Jogos Olímpicos, né? Nós todos trabalhamos para esse objetivo, que é o maior objetivo de todos. Eu ainda, quando fazia e tudo mais, eu ainda acreditava muito que, e foi as minhas motivações, era um dia, se calhar, eu ainda consigo, pronto. Mas eu sempre tive os pés muito assentes na terra, que, e felizmente, ou infelizmente, nem sei bem se isso é um lado positivo ou negativo, eu sempre olhei para a ginástica não como uma coisa que eu queria para a minha vida. Eu simplesmente fazia e fazia porque gostava, então sempre fiz. Aquilo não vai. Quando me perguntavam, quer ser ginasta? Eu não quero ser ginasta, ginasta é um hobby para mim, eu não quero fazer disso da minha vida. E eu sempre consegui perceber muito que, ok, o que eu faço no treino é isto, mas eu sei que fora de treino há muito. Todo o envolvimento à volta da ginástica é muito fraco ainda e nós não conseguimos ainda. Ou seja, eu tinha isso como motivação, mas nunca meti isso como um objetivo máximo ir aos Jogos Olímpicos. Neste momento, eu acho que não era possível eu conseguir ir. Eu acho que as atletas que estão agora na seleção, infelizmente, ainda não vão conseguir ir, e não é por falta de potencial, porque as que estão lá agora neste preciso momento estão tanto a Joana Pinheiro e a Rita Araújo, pronto, que estão agora são as duas melhores atletas do país, se eu puder dizer isto, mas acho que posso. Pode. Eu acho É um canal sem restrições. Elas, neste momento, elas têm muito potencial e eu tenho pena de não as ver nos Jogos Olímpicos, porque eu acho que elas, com um trabalho diferente, se calhar um trabalho já desde mais novas, que não é agora em sénior que vão conseguir, eu acredito que elas conseguissem. Para mim não é uma frustração, pronto, não conseguir ir, pronto, não deu, mas será uma frustração se eu não conseguir ver alguém de Portugal ir aos Jogos Olímpicos de ginástica rítmica. Portanto, eu adoro a modalidade, apesar de neste momento já não estar na seleção, eu sou delegada da ginástica rítmica e quero ajudar as atletas daquelas que precisarem para conseguir, porque é mesmo. Eu amo ginástica, não é só porque não era só como, Laura Salles como atleta, é a mesma ginástica rítmica em si, e quero, pronto, Portugal evolua nesse sentido. É isso. Portanto, pronto. Sentes que falando mesmo por
com a famosa expressão portuguesa pão, pão, queijo, queijo, falta estrutura, falta muita estrutura por trás e não falamos de estrutura de clubes, porque há quem as tenha, felizmente, como referiste, e mesmo em condições de treino, mas falta todo um apoio por trás, porque é como referiste, será muito difícil um atleta sénior, seja de que modalidade for, se não tentou antes e não fez processos de apuramentos e coisas assim mais cedo que lhe permita ter outra visão, porque são muitos esforços implícitos nessas aventuras de arriscar uns Jogos Olímpicos. Será muito difícil realmente atingir enquanto sénior. Eu acredito, não que eu tenha essa experiência, mas são de ver e de experienciar e de conhecimento. Eu acredito que quem ambicione ou para um treinador que veja que um ginasta tem potencial para uns Jogos Olímpicos, tem que ser aquele treinador com bastante olho e diga, não, ele tem 14 anos ou ela tem 14 anos, mas eu acredito que poderá ser atleta de Jogos Olímpicos. E aí vai ter que começar a pegar desde os 14 e a trabalhar como nunca. Não digo que seja um exemplo, né? Pode ser 14, pode ser 16, porque ninguém vai impingir uma rotina de um atleta olímpico aos 14 anos. Se calhar a Rússia ou a China, mas que acredito que quem o faça. Mas eu também não sou apologista nisso, porque são idades muito sensíveis e temos que também viver um bocadinho a juventude e não viver tanto do desporto assim, porque é como referiste, é impossível hoje em dia alguém fazer do desporto de trabalho, porque é uma carreira curta. Ninguém consegue garantir que aos 30 anos, apesar de haver ginastas noutras disciplinas que aos 30 anos ainda competem ao mais alto nível, mas para além disso, fora os 30, os 40, ninguém vai conseguir fazer disso de profissão. Portanto, não adianta estar a pensar que vai acontecer. Pode acontecer enquanto ainda estejamos no ativo, o que é bom, ter esses apoios financeiros, ter essas bolsas que permitem estar a competir ao mais alto nível e ainda ter algum apoio financeiro enquanto isso acontece, nem que seja para garantir que vamos a competições internacionais e não temos que pagar nada. Mas pronto, isso são outros assuntos que eu já fui mencionando e acho que também não vale a pena bater no ceguinho mais, por enquanto, porque nunca é demais, porque se calhar tanto bater pode ser que haja assim algumas mentes que percebam que merecemos mais apoio, seja financeiro ou estrutural, mas que realmente atingir os Jogos Olímpicos. Portugal tem tanto talento, tem tanto potencial em tudo, que nos falta isso, falta-nos ter ginastas nesse sentido. E sem dúvida que acho que vou tentar ter a oportunidade de falar com essas duas maravilhosas ginastas que mencionaste, e uma vez que estão no ativo, e saber um bocadinho como é que se avizinham daqui para a frente. Tu, para além de seres uma apaixonada pela ginástica no seu todo e pela tua disciplina, tens assim alguma outra disciplina, não digo favorita, mas gostes de assistir com mais intensidade? Mencionaste a artística, como os Jogos Olímpicos, mas nos Jogos Olímpicos eu gosto mesmo, apesar de não ser o mais aficionado, gosto de ver porque realmente tem uma dinâmica completamente diferente de outro campeonato qualquer, mas realmente é cativante pela diversidade, pela competição, é diferente. Mas no teu caso, gostas de ver outras disciplinas ou neste caso é mesmo a artística? Disciplinas só dentro da ginástica ou desporto no geral? Podes mencionar a ginástica e se calhar referir outra fora do contexto gímnico, que também é bom e que também Ok. faz falta. Eu sou uma apaixonada pelo desporto, eu gosto muito de assistir para os Olímpicos. Para mim eu espero 4 anos por aquilo, porque eu adoro mesmo ver o desporto. Pronto, gosto de ginástica rítmica, ginástica artística e a acrobática. Para mim são dentro da ginástica aquilo que eu mais aprecio e que eu mais gosto de ver. Depois, fora da ginástica, gosto muito de ver ténis, natação também gosto muito, e atletismo, acho que são esses. Depois, pronto, futebol depende de. Também gosto de ver futebol, pronto, gosto de seguir assim mais ou menos os clubes para qual, pronto, estou a torcer, não é? Eu já ia perguntar, mas acho que não vou correr o risco.
posso dizer, não tenho problema e I- yeah, eu acho que é isso. ia tirar assim para um Sporting, não? Não, Ah, vá lá, vá lá, vá lá. Então podes dizer. de Porto. Ah, então Aqui em esquece. Portugal, sou do Porto. Então esquece, afinal vou ter que cortar esta parte porque. Não faz bem, não faz bem porque acima de tudo é desportivismo, eu não ligo muito a isso, sinceramente. Gosto também de futebol, realmente, porque não tem que ser um bicho de sete cabeças, tem que ser quando se toca a outras coisas, porque são assuntos que realmente importam, mas não, porque não pode ficar implícito aqui que nós somos contra o futebol ou contra tudo que envolve futebol. Obviamente que tem muita coisa no futebol que nós somos contra, mas acho que também é muito como pessoas e não só como agentes da ginástica. Mas sim, por acaso também eu gosto de ténis, natação, sinceramente, não vejo, não vejo. Era um bocadinho ao início como a rítmica. Não via assim muito interesse, mas depois como começamos a fazer um bocadinho mais, ter mais envolvência na ginástica, vamos aprendendo a gostar e também porque tive que fazer rotinas no meu curso de grau 1 treinador, foi engraçado fazer um esquema de arcos, foi muito bom, acho que era mais fácil para mim, foi muito bom. E assim, como é que te vês agora daqui para a frente? Já falámos do potencial, queres fazer mesmo assim, aproveitar um bocadinho mais, porque realmente somos jovens, temos que aproveitar mais um bocadinho. Ah, o que é que sentes que falta na ginástica neste momento geral para que cheguemos mais longe, para além da divulgação? Assim, de coisas mais, assim, aquela pergunta-chave do género, acho que temos que melhorar isto, temos que melhorar aquilo. De resto, acho que são coisas que vão tomando mais tempo para se desenvolver. Eu acho que o principal problema continua a ser a escola. Eu Ok. acho que nós na rítmica nós treinamos muitas horas, é mesmo preciso treinar muitas horas e eh, nós depois temos que optar, ou abdicamos da escola, ou deixamos a escola um pouco para trás para conseguir treinar. Temos que fazer mesmo muito bem essa gestão. E acho que depois isso pesa também, não é? Porque nós depois começamos a perceber que se eu deixar a escola para trás, depois daqui a uns anos eu deixo a ginástica e O que é tenho que que ter fica? estudos. Exato. Portanto, eu acho que a escola continua a ser um fator preocupante. Eu acho que nós precisamos mesmo de e para o desporto em geral, de rítmica nós treinamos muito, mas eu sei que há muitos outros desportos que sofrem do mesmo, que a carga horária não dá para fazer o desporto e pronto, assim, é Yeah. complicado, não é? Não, eu acho Quantas, que esse é o sim, principal, a sim, pronto, esse é principal só o coisa. principal problema. Yeah, quantas horas mais ou menos um ginasta assim de elite na rítmica pratica? E quantos assim Ah, dias? Para o pessoal ter noção uhum. do, do quão exigente é. Nós normalmente treinamos sempre 6 dias por semana e isso depois depende, nós podemos treinar depende também do horário da escola, mas, por exemplo, vou dizer, quando eu estava, eu treinava quase todos os dias, das 2h30 até às 8h30, não. Pronto, era sempre assim. Quando não tínhamos bidiários, muitas vezes nós tínhamos que faltar à escola, e então treinávamos sempre bidiários de 4 horas por cada treino, pronto, 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, 5 horas, pronto, sempre assim, sempre esse número de horas. Estamos a, E fica complicado. estamos a falar de 6 horas quase mínimo, até umas 8 horas, mais horas, uma vez que os bidiários quase de certeza vão ter que passar Sim, no ginásio. Estamos a falar entre 6 a 8, talvez 10. Não digo 10, mas se calhar em alturas mais apertadas há de acontecer. sim. Mas 6 dias por semana, não, eu acho que eu estou a par, porque obviamente também treino de ginastas de elite e sei o processo, mas é bom ver esse lado e conhecer essa parte e também para que o pessoal que vê ter realmente essa noção que não é só nesta disciplina, não é só naquela disciplina que tanto vê, é em todas as disciplinas que vamos falando e da ginástica, porque é tal coisa, em todas as disciplinas que exigem.
grandes feitos, tem que ser aplicado muito esforço. Vocês têm muitas restrições no vosso dia a dia. Obviamente, eu gosto de voltar a este assunto porque realmente é um assunto que eu sinto que é importante. Falamos em restrições alimentares, porque depois isso também envolve muita coisa. Ou pronto, é aquela parte do não podes comer isto, desde que tenhas noção, porque depois mexe com tudo, ou sentes que ainda não há essa exigência brutal na tua disciplina. Eu falo na disciplina, não falo só na elite, porque na elite sei que tudo conta, né? Tudo é um fator importante, seja do tempo de descanso, que não é muito, seja da restrição alimentar, que não é proibição, é restrição, que é diferente, ou cuidado a ter. Sim, na ginástica, as restrições alimentares são também um dos nossos. Pronto, temos de ter isso sempre em mente. Pronto, e existem vários casos de pessoas que ficam com alguns problemas. E pronto, nós temos que saber lidar com isso, porque Ok. é necessário, pronto, se calhar não digo que é necessário levar ao nível de doença, nós temos que sempre estar saudáveis, nós somos atletas, sempre estar saudáveis, temos que ter noção dos nossos limites e pronto, e temos que ter consciência, não é? A nível de seleção, nós temos restrições a níveis de escola, de tempo livre, família, alimentar, nós temos restrições em tudo. E esse é um sacrifício pronto, que é necessário. Uma coisa que eu sempre tive na minha mente, pronto, que alguns, por exemplo, várias pessoas me diziam, quando, por exemplo, eu estava mais cansada ou tudo mais no treino, a minha treinadora, por exemplo, dizia: há muitas pessoas que estavam a estar no teu lugar, portanto, trabalha. Ok, muitas pessoas que estavam a estar no meu lugar, mas nem toda a gente estava disposto a abdicar das coisas que eu abdico e dos sacrifícios que eu tenho que fazer, E porque nem uma toda a coisa é gente está. querer, outra coisa. Exato. Portanto, eu acho que É nós, isso. para além de atletas, somos. Pessoas. Pronto, nós somos. Exato, estamos a representar um país e temos que ter essa noção e Não, temos que ter responsabilidade. pronto, eu sei que é uma realidade que isso acontece, que acontece. Há muita gente que gostava de estar no teu lugar, mas eu também sei perfeitamente que muitos gostavam e não estão porque não é para todos, não é? A elite, no geral, a elite não é para todos. Ah, mas obviamente que, que mexe sempre connosco. Tu, apesar de seres exigente contigo mesmo, és uma pessoa nervosa, ou eras uma pessoa mais nervosa, ansiosa antes das provas, ou aquele ansioso básico, antes de competição? Não, eu era nervosa. Nervosa mesmo. Sim, Mas, eu tinha mas medo. aquele nervosismo mesmo intenso, ou é aquele, opá, desde que entres da arena, isto tudo se resolve? Também dependia da competição em si, né? Mas eu normalmente não, eu pensava muito nas coisas. Ah, havia competições em que eu estava mais relaxada e ok, deixa fluir, mas havia outras que eu estava. E dependia. Eu já entrei em campeonatos da Europa muito mais relaxada do que entrei, por exemplo, em competições distritais. Isso dependia também de como eu estava ou como eu estava, o quão preparada eu me sentia para aquele momento. Às vezes também já me aconteceu eu sabia que estava preparada e chegar lá e de saber tanto estava preparada não correu bem porque estava a pensar demasiado nisso. Eu pensava demasiado nas coisas. Então, pronto, era complicado, mas Não, acho que sou uma ginasta nervosa e que tinha medo e pronto, se calhar é, não é, transmiti isso, mas não, pois, era exatamente isso que eu ia agora falar, porque não me parece mesmo nada. O que é bom ou não, porque uhum. é sinal que nós conseguimos também encarar um bocado a personagem. Quando entramos dentro de um praticável, conseguimos encarar essa personagem e não transmitir, porque não é só não transmitir, porque é importante, é aquela parte da expressão facial e que, mas também da parte da confiança e da maneira como nós gerimos essas emoções. Mas eu por acaso não daria mesmo por isso, porque parece.
que és mesmo uma pessoa calma, pacata. Pacata acho de certeza, mas calma nessa parte, vê-se que é assim que entra dentro da área de exercício completamente contente e sais contente e se calhar, pronto, atrás da cortina já é diferente porque depois desaba tipo, ok, está feito e se calhar não correu tão bem como parecia. E se calhar até correu, não é? Eu acho que também transmiti isso porque eu gosto muito de fazer ginástica. E então Então, eu ficava nervosa, mas claro, era a coisa que eu mais gostava de fazer e eu adorava, a parte que eu mais gostava era competir, estar lá, mesmo com aquele nervoso todo, eu adorava competir, adoro ouvir a música e estar a fazer exercício e estar a sentir tudo e o público olhar para mim. Ahm, Portanto, se calhar por aí, era por aí que eu conseguia mais ou menos disfarçar o meu nervosismo, mas que eu estava lá, estava. é isso, porque faz parte, não é? Faz parte, também nos ajuda a sentir um bocadinho mais, a viver um bocadinho mais e a melhorar, porque vem muita coisa com o nervosismo, também muita coisa boa e muita coisa má, e faz parte. Quem disser que nunca esteve nervoso por uma prova, se calhar está a mentir. Eu acredito, mas isso também é a minha opinião. Mas faz parte, há quem gira melhor, há quem gira pior, mas faz parte. Ah, é assim, eu acho que está tudo e foi muito bom. Também não te quero amassar mais e ocupar muito o teu tempo. Acho que já foi muito importante aquilo que se fez hoje. Ah, e sem dúvida um prazer enorme como o primeiro convidado na rítmica ter um nome tão grande a nível nacional como tu e, e sem dúvida uma pessoa que eu admiro muito. Acho que é a primeira vez que tive a oportunidade de te conhecer assim, falando mesmo, e é bom saber que também serve para este tipo de experiências, este projeto que estou a criar e espero que tenhas tido um bom tempo, porque realmente eu senti que foi, porque dava para muito mais horas aqui e sem dúvida absoluta que teria o prazer de estar aqui, mas não quero que se torne muito massacrante e acho que foi muito bom. Obrigada, também gostava muito de agradecer o convite. Como eu já disse, gosto muito de divulgar a ginástica. Eu acho que é uma ideia boa para, pronto, é uma ideia boa e uma ideia que importante para nós como atletas. Eu quero agradecer muito por ter pensado em mim, pronto. E é isso, quando precisarem de ajuda para alguma coisa, pronto, estou sempre aqui. É isso, é isso. Olha, não, é sempre um prazer enorme, porque acho que não é que falte muitas pessoas a divulgar a ginástica, acredito que haja, mas quero também ensinar um bocadinho a diversidade e dar a oportunidade a todos os intervenientes. Não vou conseguir chegar a todos, mas dar a oportunidade a mais pessoas disso acontecer. E há pessoas que estão a fazer um excelente trabalho noutros setores e não querer crescer um bocadinho mais, porque isto não tem fins lucrativos nenhums, é mesmo proporcionar mais conhecimento e cultura gímnica a todos. Estou a tentar ver se consigo trazer pessoal a nível internacional, mas temos que ter um bocadinho mais preparação na parte do inglês, o que é bom, por acaso, até daqui a algum tempo já vai dando essa oportunidade, mas há de certeza absoluta que se há de resolver. Foi isto, foi o primeiro episódio de ginástica rítmica aqui no canal do A Conversa sobre Ginástica e agradecer agora mais uma vez. Obrigada. Nada.